Olá, minhas amigas, tudo bem? Que saudade de vocês! Hoje eu resolvi colocar essas flores lindas para alegrar um pouco mais nosso momento, né? Hoje também é um dia importante, um dia muito especial, que a nossa querida Emily entrou para o nosso grupo, o pequeno grupo da Márcia. Quero mandar um beijo grande para todo mundo, um beijo para a Márcia, para a Cíntia, para a Grazi, para a Sandra e para a Emily que está entrando agora, né? Eu tenho uma palavra muito simples hoje para vocês e eu acho também que é bem pertinente para o que a gente está vivendo, né? Abre lá a palavra, por favor, em João capítulo 16, verso 33. É uma palavrinha conhecida, mas eu acho que dá pra gente ficar horas e horas falando disso. Enquanto você abre a sua palavra, eu vou falar onde que Jesus estava nesse momento, né? A gente vai falar de Jesus hoje. Jesus já estava finalizando, ele já praticamente tinha concluído o que ele veio fazer aqui na terra nesse momento. E ele estava reunido com os seus discípulos, logo em seguida ele vai fazer a oração sacerdotal e segue para o Getsêmani. Então Jesus já estava aqui, já tinha feito aqueles milagres maravilhosos e estava reunidos com os seus discípulos, dando uma última palavra para eles, né? Na verdade, a última palavra é a oração sacerdotal. Isso aqui é logo antes, um pouquinho. Então, João 16, 33, Jesus fala assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui tem muita informação contida nessas duas frases, nesse único versículo. Ele começa falando assim: estas coisas vos tenho dito. Ele estava falando para os discípulos neste momento que era necessário que ele morresse, sofresse tudo que estava dito, que foi dito sobre ele antes, há 700 anos antes pelo profeta Isaías. Isaías falou tudo o que haveria de acontecer quando Jesus estivesse aqui. Então ele estava falando justamente isso, ele estava falando que era necessário que ele morresse, era necessário que ele fosse para os céus ficar junto do Pai dele para que viesse o Espírito Santo. Isso é, assim, muito importante para nós. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. A nossa paz é nele. A nossa paz não é naquilo que eu tenho, naquilo que eu conquistei. A nossa paz nós não devemos buscar nas coisas deste mundo. João mostra que o mundo é como se fosse um opositor das coisas do reino do céu. O mundo está de um lado e o reino de Deus está do outro lado. Então, quando ele fala assim, para que tenhais paz em mim, é porque a gente não vai encontrar paz nas coisas deste mundo. A gente não vai encontrar paz em realização profissional, em realização financeira, mesmo na família. Essa paz a gente só encontra em Jesus. Essa paz que excede todo entendimento, a gente só encontra em Jesus. Ele continua: no mundo tereis aflições. É verdade, não é, gente? Nós estamos vivendo um período de muita aflição, não é verdade? Mesmo que esteja tudo bem na sua casa. Na minha casa ninguém foi contaminado pelo Covid. Na minha casa tá tudo em paz, graças a Deus. Toda a minha família. Nós temos o nosso sustento. Todo mundo tem saúde. Nós estamos bem. Mas, mesmo assim, a gente está passando por aflição. A gente está passando por aflição de ter, de uma maneira, de um dia para o outro, mudado drasticamente a nossa vida. Nós estamos passando pela aflição de ficar dentro de casa. Tem gente que está realmente dentro de casa, já faz quase, essa semana vai completar 60 dias de isolamento, né?
de isolamento voluntário, tem gente que realmente está passando por necessidade financeira, tem gente que está passando por muita dificuldade, além das outras coisas naturais que a gente vive, além das dificuldades, dos problemas que as pessoas podem ter com a família, outras enfermidades, dificuldades financeiras, qualquer que seja, né? Mas são aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é bom ânimo? O que é bom ânimo para você? Eu anotei assim: ter bom ânimo é ser positivo, ser otimista, ter um posicionamento positivo, esperançoso diante dos acontecimentos da vida, diante das situações. Porque Jesus venceu o mundo. Ele venceu. Quando ele disse, eu venci o mundo, é porque Jesus... Gente, eu acho que se a gente pudesse resumir as coisas mais importantes do Evangelho, para que nós deixemos de ser religiosos, nós não podemos ser religiosos. Nós temos que ter um relacionamento com Jesus. Jesus é o Filho de Deus. É muito simples, gente. Nós é que complicamos as coisas, que queremos colocar um tanto de firula. É simples, é simples. Jesus é o Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele veio no mundo, Jesus veio no mundo como homem. Ele sofreu tudo que a gente sofre. Ele morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou e está assentado à destra de Deus Pai. É isso que a gente precisa entender. Mas com o nosso raciocínio, com a mente humana, a gente não consegue viver, porque as coisas de Deus não são entendidas na razão. As coisas de Deus são entendidas pela fé. É pela fé, não é no intelecto que você vai compreender Jesus, que você vai entender racionalmente. Como assim? Ele é o Filho de Deus, veio ao mundo como homem, morreu e voltou como Deus? Não, você tem que aceitar, você tem que ter fé, você tem que crer pela loucura da pregação. Você não pode crer racionalizando de uma forma matemática, com aquele raciocínio claro e legítimo. Não, você tem que crer, é pela fé, é pela fé. Tem um versículo de Paulo que eu amo em 1 Coríntios 18, que ele fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz para nós é poder de Deus. Nós não temos que ficar racionalizando, tentando entender todas as coisas. Não, nós temos que crer com o nosso coração. Lembra da semana passada que nós falamos de Zaqueu? Quando Zaqueu entendeu quem era aquele que estava sentado na casa dele, que estava ceando na casa dele, Zaqueu largou todas as coisas do mundo. Zaqueu falou assim: eu vou doar metade da minha fortuna, que era grande, e a quem eu defraudei eu vou devolver 4 vezes mais. Esse foi o comportamento de Zaqueu quando ele reconheceu pela fé aquele que estava diante dele. Pedro teve um comportamento diferente. Pedro, ele se ajoelhou e falou: afasta de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Quando Pedro reconheceu quem estava diante dele, ele teve tanta vergonha do pecado dele e ele teve uma ligeira noção da santidade de Deus que estava presente na frente dele, que ele se ajoelhou com temor e falou: afasta de mim que sou homem pecador. Esse mesmo Pedro andou sobre as águas. Enquanto esse mesmo Pedro que ajoelhou e falou: afasta de mim que sou homem pecador, lá na frente, quando Jesus andou sobre as águas, ele desafiou, falou: se é mesmo o Senhor Jesus que está aí, eu quero ir ter com você. E enquanto ele manteve os olhos fixos no Senhor, ele andou sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus que estava no céu,
que estava acima. Quando ele tirou os olhos de Jesus e ele olhou para a noite, para o vento, para a água do mar, para a escuridão, ele afundou. Nós só vamos ter esse bom ânimo que Jesus falou em João 33 quando a gente olhar para ele, porque a paz que ele quer nos dar é a paz dele, não é essa paz que a gente entende no mundo. Nós temos que crer, nós temos que largar toda essa religiosidade que a gente vive, nós temos que largar as nossas desculpas, nós temos que largar, deixar para trás tudo isso que nos impede de conhecer um Deus vivo. Nós temos que crer pela loucura da pregação, nós temos que crer naquele Deus que formou o mundo em 7 dias, em 6 dias, né? Porque no 7º ele descansou pela palavra. Ele falou e tudo se criou, tudo foi criado pela palavra dele. Nós temos que deixar as nossas convicções, tudo aquilo que a gente foi ensinado, tudo aquilo que a gente olha, tudo aquilo que a gente está vendo nas redes sociais, nós temos que deixar tudo isso para trás e crer pela loucura da pregação. Nós temos que crer, como Paulo falou, pelo poder de Deus. Nós não podemos crer pela letra, porque Paulo também falou que a letra mata, mas o Espírito vivifica. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Jesus falou que ele ia morrer, subir para o Pai e deixar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo, ele pode te ensinar como nós falamos na semana passada, daquele pai que tinha um filho doente, falou: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Você pode falar isso, mas eu não quero que você pegue a palavra e leia a palavra como um livro de história. Você tem que ler sabendo que a Bíblia, que a palavra é Jesus e que a palavra dele é viva. Nenhuma vez, não vai acontecer nenhuma vez de você ler a palavra e sair do mesmo jeito que você saiu. Do mesmo jeito que você entrou, você vai sair. Você pode ler a palavra tantas vezes. Ontem eu tive uma experiência linda porque eu estava no meu quarto orando e procurando uma palavra para trazer para vocês e eu não encontrei, porque ontem eu não estava buscando ouvir a voz de Deus, eu estava buscando uma palavra bonita para trazer para vocês. Eu não recebi essa palavra ontem, mas eu recebi uma palavra que me surpreendeu tanto, que eu já tinha lido tantas vezes e eu abri a boca chorando, porque eu já tinha lido. Eu choro, gente, não dou conta, porque a palavra de Deus é bonita demais e ontem, quando eu estava lendo, eu já tinha lido esse versículo tantas vezes e nunca daquele jeito Deus falou comigo e eu tive que parar e chorei e agradeci a Deus pelo amor dele pela minha vida, pela misericórdia dele pela minha vida. Eu quero que você tenha experiências como essa que eu tive. Eu quero que você tenha experiências de ter certeza que naquele momento que você está lendo a palavra, Deus está falando com você. O Espírito Santo está trazendo aquela palavra para você. Porque Deus, Ele ama no coletivo, Ele conhece o coletivo, mas Ele trata com a gente no individual. Isso que é poder de Deus, isso que é loucura para o mundo. Isso é o poder de Deus, Ele te conhece. O Salmo 139, o rei Davi fala assim, olha quem, hein? O rei Davi, ele fala assim, que Ele já nos conhece desde quando a gente era uma substância informe no ventre da nossa mãe. Ele já conhecia e Ele já nos amava. Eu brinco sempre, eu tenho 3 sobrinhas e eu brinco sempre com elas, com as 2 caçulinhas, que eu falo assim: eu te amei antes de você nascer. Você nem tinha nascido e eu já te amava. E é assim Deus com a gente. Deus, Ele não esperou você nascer, crescer, ter a sua vida, se tornar uma pessoa, procurar conhecer Jesus para Ele te amar. Não. Ele te amou antes de você nascer.
Você nasceu porque Ele te amou. O amor de Deus é assim, gente. Por isso que é loucura para quem está no mundo. O amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos transforma, o amor de Deus cura as nossas feridas, o amor de Deus tira a gente daquele lugar de cativeiro que a gente vivia e faz com que a gente pare de olhar para nós mesmos eu esqueci a palavra agora, quando você olha tendo pena de você mesmo, ele faz você se levantar desse lugar e você começar a cuidar de outras pessoas e você não consegue conter esse amor e onde quer que você vá, você quer falar do amor de Deus para as outras pessoas. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente serve. Mas voltando lá no Salmo 139, o rei Davi fala assim: porque quando eu era substância informe dentro do ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia e já tinha todos os meus dias escritos no teu livro. Já pensou nisso? Ele tem um plano perfeito para você. Nós é que atrapalhamos, tentamos atrapalhar o plano perfeito que ele tem para a gente. E o rei Davi termina o Salmo 139, depois vai lá, lê esse salmo, ele é maravilhoso. Ele termina esse salmo falando assim, eu oro sempre essa palavra, eu falo assim: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho da justiça. A nossa visão é turva, a nossa visão é pequenina. Ele é que sabe de todas as coisas e nós temos que pedir isso para Ele sondar o nosso coração. Se tiver alguma coisa que Ele precisa mudar, para que Ele mude e Ele nos guie nesse caminho aqui, ó, no caminho da palavra. Faça essa escolha, minha querida. Faça essa escolha de no seu dia a dia largar, sabe? Deixa as coisas e gasta um tempinho para você conhecer aquele que te formou, aquele que te amou quando você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo é para a gente decorar. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero que você tenha paz em Jesus. Ele falou isso, né? Não é eu que quero, não. Nós temos que ter paz em Jesus Cristo. Nós temos que ter paz em Deus, na palavra de Deus. Se você não conhece o Espírito Santo, se você não conhece, né, nós temos o Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Nós temos que conhecer esses três. Pede para eles. Pede para você conhecer o Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo te revelar essa palavra. Quando a gente vai orar, a gente tem que pedir antes. Não pega e lê como se fosse um livro de história, não. Mas pega a Bíblia e antes de você orar, fala assim, antes de você ler, fala assim: Espírito Santo, me revela essa palavra. A mensagem que eu tinha para vocês é essa hoje, que a gente possa ter paz no meio da aflição, que a gente possa ter paz no meio da tribulação. Em breve nós vamos nos encontrar e eu sei que nós vamos ter muita coisa para testemunhar. A Márcia tem coisas maravilhosas para contar para a gente nesse tempo. Ela está vivendo experiências maravilhosas, sobrenaturais. Eu também estou vivendo. Eu estou vivendo experiências sobrenaturais nesse tempo. Mas não é porque eu e a Márcia somos diferentes, não. Não é porque eu e a Márcia merecemos qualquer coisa, não, porque a gente não merece nada. Mas é porque nós estamos procurando a paz em Jesus. É porque quando a gente tira os olhos do problema e coloca os olhos fixos nele, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua aflição, busca o bom ânimo nele.
busca o bom ânimo nele. Eu queria falar rapidinho. Tem uma história linda que começa o Evangelho de Lucas. Lucas era médico e ele começa o Evangelho contando a história do nascimento de João Batista. Isso também vale a pena ler, o capítulo 1 de Lucas. É maravilhoso, onde acontece a predição do nascimento de João Batista e logo em seguida de Jesus. Mas o pai de João Batista, Zacarias, era um sacerdote. Era um homem que conhecia a lei na época. E Zacarias estava no templo. Era o ano dele. Uma vez por ano eles entravam no Santo dos Santos para acender o incenso. E era a vez de Zacarias. Quando ele estava lá dentro, o anjo Gabriel apareceu para ele e falou com ele que a mulher dele ia ter um filho. Nesse momento, Zacarias, que era um homem experimentado na palavra, que era um homem que conhecia a palavra, ele era um sacerdote, um homem que vivia para Deus. Ele e sua mulher eram mais velhos e eles não tinham filhos. A esposa dele era Isabel, era estéril, e eles não tiveram filhos. Então o anjo Gabriel se apresenta para ele e fala que a mulher dele vai ser muito feliz e que ela vai ter um filho. E esse filho é João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Sabe o que Zacarias respondeu? Eu anotei assim, Lucas 1,18. Zacarias perguntou ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velha e minha mulher avançada em dias. Zacarias, um homem experimentado, conhecedor da palavra, ele não olhou para Deus, ele não olhou no poder de Deus, na loucura da pregação. Ele, mesmo estando diante de um anjo, ele não teve bom ânimo. Ele falou assim: peraí, mas como? Minha mulher é velha, eu sou velha, como que a gente vai ter um filho assim agora? Sabe o que aconteceu? Ele ficou mudo até o bebê nascer. Por quê? Por causa da incredulidade dele, porque ele não teve aquele bom ânimo que Jesus falou, porque ele não confiou naquele momento. É claro, ele foi pego de surpresa, mas ele não confiou na loucura da pregação, ele não confiou no poder de Deus. Naqueles poucos segundos ali, ele confiou na total impossibilidade dele e da mulher dele de ter filho. E por isso ele ficou mudo. O anjo manteve a promessa, manteve o milagre, né? Deus manteve o milagre, porque não é por nós, é para que se cumpra a vontade de Deus. E era a vontade de Deus que João Batista nascesse da Isabel e dele. João Batista nasceu. E quando João Batista nasceu, Zacarias voltou a falar. Será que a gente está tendo essa posição de incredulidade diante da loucura de Deus? Diante do poder de Deus? Será que a gente está tendo essa posição de incredulidade, de olhar para comiseração, é a palavra, de ter comiseração da gente mesmo, de olhar para si mesmo e acreditar nas coisas que o mundo diz sobre nós? Ou você pode mudar essa atitude e saber que a palavra de Deus fala que você é amada. Você é amada, você foi amada antes de você nascer. Que Deus te ama profundamente, mesmo sabendo quem você é, mesmo conhecendo tudo em você, Ele te ama antes de você nascer. Eu demorei muito para entender isso, sabe? Eu demorei muito tempo porque eu vivi muito presa nos meus pecados, nos meus erros. Mas depois desse tempo que eu tô aprendendo a me sentir amada por Deus, que eu tô entendendo a paternidade, o amor de Deus sobre a minha vida, eu tenho sido muito mais feliz e eu tô aprendendo que não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre Ele. E eu quero que você entenda isso também. A paz que Jesus quer que você tenha é a paz nele.
E você precisa saber que você é muito amada. Você é amada antes de você nascer. Você é muito amada e que Deus tem um plano perfeito a seu respeito. Tira os olhos do mundo. Tira os olhos das aflições do mundo. Lá em Colossenses fala: buscai as coisas lá do alto. Busque as coisas lá do alto. Busque as coisas lá do alto. Busque aquilo que está escrito aqui. Mas não como uma resposta para os seus problemas, não como uma receita de bolo, não como uma receita do que eu estou falando para você, mas pede para o Espírito Santo te revelar aquilo que Ele tem para você individualmente, é só com você. Eu quero agradecer esse tempo que a gente está passando junto, menos de meia hora outra vez, eu estou conseguindo resumir cada vez mais e eu quero dizer que eu tenho muita saudade de todos vocês, estou com muita saudade abraçada, aquela delícia na casa da Márcia, mas eu sei que em breve esse tempo vai voltar. E quando esse tempo voltar, sei também que nós seremos outras pessoas, né? Pessoas melhores, que nós vamos estar vivendo um tempo de mais intimidade com Deus. Escolha isso, escolha essa intimidade com Ele. Entra para o seu quarto, fecha a porta e abre a palavra de Deus e pede para Ele falar com você. Faça orações simples. Talvez a gente tenha dificuldade, sabe? Porque a gente fica vendo as pessoas que ficam horas fechadas orando. Faça a sua oração simples, pequena, mas passa um tempo verdadeiro com Deus, passa um tempo de intimidade, passa um tempo onde você possa ser transformada pelo amor de Deus, porque Ele te ama muito. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por esse tempo gostoso na Tua presença. Dá vontade de ficar, não meia hora, mas dá vontade de ficar horas e horas falando do Seu amor, das Suas maravilhas, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço, Pai, que o Senhor coloque no coração de cada mulher que assistir esse vídeo esse desejo de te conhecer, esse desejo de te conhecer através da palavra de Deus. E que o Senhor possa mostrar mesmo, Pai, para ela o quão amada ela é. Que o Senhor possa se revelar, Pai, para ela como um Pai amoroso. Que o Senhor possa se revelar para ela como aquele que a amou antes dela nascer. É isso, a minha oração é essa, em nome de Jesus. Aguardando mais uma vez, semana que vem a gente tá junto. Um beijo grande para todos vocês. Seja bem-vinda, Emily. Uma delícia você estar aqui junto com a gente, viu? Um beijo grande, minhas irmãs. Até a próxima.